A gente vai trazer a Aline Reis, ela vai falar sobre terapia do esquema com crianças e adolescentes. A gente tá tendo várias intercorrências com a internet aqui, mas a gente vai tentar. Se a gente não conseguir dessa vez, a Aline vai chamar a gente pra live para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa falar um pouquinho sobre terapia do esquema. Deixa eu só ver se ela chegou aqui. A Aline Reis, ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora adjunta de psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Tá, gente, Voltamos, Aline. a gente combinou o seguinte, se não der certo dessa vez, a gente entra Isso. pelo meu, tá? A gente vai andar, se não der certo dessa vez a live, a Aline vai chamar a gente para que a gente possa dar continuidade a essa live. Mas vai Isso, dar certo agora. vai dar certo. Bom, A gente vai voltar nas perguntas iniciais, como a gente tinha combinado na outra live, que é o que a Aline vai falar um pouquinho sobre o que é o esquema de forma bem resumida e como o esquema constrói a personalidade de crianças e adolescentes. tá, então vamos lá. A ideia, então, do temperamento, que é a questão geneticamente herdada, biológica, herdada dos cuidadores, vai se moldar juntamente com o ambiente, constituindo os esquemas. Na terapia do esquema com crianças e adolescentes, a gente identifica os esquemas, tanto desadaptativos Sim. quanto adaptativos, mas o nosso foco principal vai ser nos modos. Bom, diga o que mais aí, João. O que seriam esses modos esquemáticos, Aline? O Yang ele delineou primeiro o conceito de esquemas que seria mais ao longo do tempo, mais estável. Os esquemas eles podem estar ativados ou desativados dentro de um dado momento de vida da pessoa. Então, por exemplo, Uhum. se eu tenho um esquema de abandono e eu tô num momento de vida em que eu tô, hoje é dia dos namorados, né? Tô namorando, tô feliz, o meu parceiro é simpático, é querido, ele cuida bem de mim. O meu esquema de abandono, ele tá desativado. Tá? Ele tá latente. Mas se, por exemplo, o dia dos namorados, o meu namorado não comprou nada para mim, ele se torna hipervalente, tá? Sim. Então, aí o que que o Yang fez? Ele desenvolveu o conceito de modos. O conceito de modos é o aqui e agora. E para a criança e para o adolescente é mais fácil de entender, porque a gente trabalha com a ideia de jeito ou lado. O modo é o estado, é como eu estou num dado momento. Então, por Uhum. exemplo, o meu filho tá fazendo alguma coisa e tá lá fazendo alguma coisa errada, tá bem quietinho, e eu grito com ele. Ele pode ativar o modo criança vulnerável e começar a chorar. Ele pode ativar o modo criança zangada e gritar comigo de volta. Então, o modo ele é como se fosse um interruptor, ele é muito rápido, Sim. né? Certo. Quais os principais esquemas que a gente pode encontrar nas crianças e nos adolescentes? Pode explicar um pouquinho sobre cada um deles? Tá, então vamos lembrar que o modelo do Yang, ele trazia 5 domínios, Sim. dentro de cada domínio uma quantidade de esquemas. Final de 2017 sai um artigo reformulando esse modelo de 5 domínios para 4 domínios. No meu Sim. livro eu trago os 2 modelos para a gente poder comparar. Embora a gente não sabe o quanto que na prática clínica isso vai mudar, porque no Congresso o Yang não falou absolutamente nada dessa mudança em relação aos esquemas. Então, no livro a gente traz os 2 modelos por via das dúvidas, né? Não tem como dizer os esquemas mais comuns, porque isso não tem como. Certo. O que a gente pode dizer é que os esquemas eles estão em desenvolvimento. O que que isso significa? Que eles não estão ainda cristalizados e rígidos. A boa notícia é que dá para modificar. O outro lado é que eu vou precisar necessariamente envolver os cuidadores Sim. muito fortemente no tratamento, porque a gente entende que, embora o esquema ele possa se formar na minha relação na escola, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, os cuidadores eles têm uma importância muito grande. Então é um desafio trazer esses cuidadores para a intervenção.
Uma coisa que eu sempre digo, né? Eu tenho muita experiência em clínica escola. Em clínica escola, nem sempre a gente consegue a adesão dos cuidadores. Então, eu Sim. prefiro que o terapeuta ele seja um modelo de adulto saudável, porque se eu for pensar em termos ideais, se eu pegar, por exemplo, o modelo do Luz, ele vai falar que eu preciso do atendimento com a criança ou com o adolescente e o atendimento com o cuidador. E a gente vai ver que o atendimento com o cuidador, ele fica no meio termo entre uma terapia individual e uma orientação à paz. Então, a terapia do esquema para paz, ela não é não é tão, digamos, superficial ou de orientação mesmo, ela é mais do que isso, mas ela é menos do que uma terapia individual. Porque com os cuidadores, eu Uhum. vou precisar identificar os esquemas dos cuidadores, eu vou ter que identificar os modos dos cuidadores, eu vou ter que identificar essa interação entre os modos dos cuidadores e os modos da criança. Portanto, Sim. é difícil a adesão. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar muito, né, quando eu falo da terapia do esquema, da terapia de uma maneira geral, a gente não pode ter um modelo idealizado, como a gente pega de fora, e achar que ele vai funcionar para a nossa população exatamente como Sim. proposto. Tá? Então, se eu não tiver adesão dos cuidadores, eu posso fazer? Posso. O resultado vai ser o mesmo? Não vai, né? Mas é o que eu digo. Pelo menos eu tenho para a criança ou para o adolescente um modelo de adulto saudável que ela vai internalizar. Pelo menos durante Sim. a relação que o terapeuta está estabelecendo com a criança, ele vai reparentar essas necessidades não atendidas da criança. Então, eu diminuo o prejuízo, eu diminuo o impacto de ela não estar em terapia. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Então, voltando para a tua pergunta, João, dos esquemas, né? Vai depender de uma confluência de fatores. Uma coisa que a gente tem que ter em vista, né? Duas condições semelhantes podem levar a esquemas diferentes, porque eu tenho variáveis Uhum. individuais. Então, por exemplo, uma criança que o pai morreu, tá? Aí você vai pensar assim, então ela vai desenvolver esquema de abandono? Não necessariamente. Talvez ela possa desenvolver limites prejudicados. Por quê? Bom, porque a mãe, a avó, a tia ficou com dó dessa criança, cuidou demais, superprotegeu demais, não estabeleceu limites. Ou fez uma bolha ao redor da criança e aí acabou não fomentando a autonomia. Ou seja, o pai morreu num acidente, agora tem tanto medo de que a criança tenha um acidente também, que acaba Sim. superprotegendo demais e prejudicando o domínio 2. Então vai depender muito das vivências e do temperamento para ter uma ideia de quais esquemas que vão se desenvolver mais. Mas aí a gente sabe que na infância eles estão em formação e aí teoricamente é um pouco mais fácil da gente flexibilizar do que se eu pensar, por exemplo, na vida adulta. Sim. No caso, os esquemas infantis eles são mais fáceis de a gente trabalhar do que esses esquemas quando já desenvolvidos para a fase adulta. Seria isso? Eles estão em formação, eles não estão Sim. cristalizados ainda. Se eu conseguir a adesão dos pais, maravilha. Se eu não conseguir, a gente costuma brincar que é como lavar o porquinho e pôr ele de volta no chiqueiro, né? Mas pelo menos eu passo um impermeabilizante nele na para ele poder voltar pro chiqueiro e não ter tanta sujeira impregnada, dá pra gente dizer assim. Acho que a gente sabe que quando a gente vai trabalhar com crianças e adolescentes, a gente precisa realmente dessa demanda dos pais participarem desse processo também, porque senão o processo acaba no momento não correndo de maneira mais eficaz. Eu Sim. acho que a terapia do esquema ela traz essa vertente bem mais forte, nós mostrando que a gente precisa trabalhar os esquemas dos pais para que a gente também possa trabalhar esses esquemas na criança, esses modos da criança, não é isso, Aline? Exatamente. Então, se a gente for pensar em termos de avaliação, a gente vai precisar, com a criança, a Ângeles perguntou uma idade para os esquemas estarem Isso. Eu cristalizados. ia perguntar agora.
A gente vai pensando dentro da ideia da formação da personalidade. Então, assim, o Jung, ele não trabalha com a ideia de diagnóstico como o DSM ou a CID. Pela própria avaliação dos esquemas, é que eu vou fazer a minha avaliação e a minha intervenção. Mas eu tenho Uhum. que pensar assim, é, mais ou menos na idade adulta, início da idade adulta, que eu posso pensar nisso um pouco mais cristalizado. O próprio DSM ele fala, né? Eu posso fazer diagnóstico de transtorno de personalidade em crianças? Posso, mas com cuidado muito grande, né? Exceto para a personalidade antissocial. Então, a lógica para os esquemas seria mais ou menos a mesma. Na infância, na adolescência, eles ainda estão se formando, eles vão estar mais enrijecidos ali na idade adulta e para diante. Ah, tá, eu tava Aline, falando. você falou. Tá, pode falar. Com os cuidadores, eu vou precisar aplicar o questionário de esquemas de Young. Eu geralmente aplico a forma breve de 90 afirmações. O questionário de Sim. parentais, ou seja, eu que sou mãe, vou responder em relação ao meu pai e à minha mãe, porque o Jung ele fala da transgeracionalidade do Sim. esquema, ou seja, que eu vou passar para o meu filho aquilo que eu aprendi com os meus pais. Eu vi que tinha uma pergunta aí que eu perdi. É uma criança que tem muitas reações de raiva quando contrariada. O que fazer? A criança tem em torno de 5 anos. 5 anos é a idade do meu filho. Muita paciência, gente. Duas coisas, né? Primeiro, a gente tem que separar a reação, a emoção raiva do modo criança raivosa ou do modo criança zangada. Essa fase do desenvolvimento, a gente tem que pensar também em termos de cérebro, né? O controle Uhum. inibitório, ele ainda está em desenvolvimento. Então, ele por volta dos 6, 7 anos, que a criança ela consegue ter maior controle dos impulsos, das emoções, manejo dessa emoção. Então vamos pensar, raiva é normal. Quando que eu sinto Sim. raiva? Quando eu me sinto injustiçado, quando os meus objetivos são frustrados, quando eu perco alguma coisa, eu entendo que o outro tem alguma responsabilidade nisso. Então, essa é uma raiva normal. Eu já vou responder a próxima. Isso é uma raiva normal. O modo criança zangada. O modo criança zangada, ele vem quando eu tenho uma emoção muito exacerbada para a situação. E aí eu tenho que pensar numa necessidade não atendida dessa criança. Então, muitas vezes, a criança ela não vai dizer assim: "Mãe, eu tô triste com você porque você não me dá atenção". Talvez no modo criança zangada, ela vai quebrar alguma coisa, ela vai gritar com os cuidadores. Então, é o modo criança zangada. O que eu te diria? Tenta fazer uma análise, um monitoramento. O que aconteceu antes dessa criança exibir raiva? Tem uma coisa que como que eu posso dizer? Constante? Tem algum estímulo que você consiga verificar que é recorrente? Qual uma possível necessidade por trás? Essa criança está se sentindo preterida, rejeitada, não amada, abandonada? E outra coisa, limite. A gente pensa que as crianças não gostam de limite, mas elas precisam. E às vezes, entre aspas, elas até pedem. Então, só para resumir essa resposta, primeiro, calma, que o controle inibitório está quase lá. Né? Daqui a pouquinho ela vai conseguir manejar mais essa raiva. Segundo, você é modelo de manejo de regulação emocional. Então, a Sim. maneira como você lida com a expressão de raiva do seu filho vai ensinar para ele como manejar a própria raiva. Se você gritar com ele, ele não vai aprender a manejar de uma maneira eficaz. Então, o ideal é o que a gente fala: acolhe, valida, depois acalmou, aí então você vai ensinar a partir para resolução de problemas, coisas do tipo. Aquela pergunta que eu perdi, volta lá.
É sobre a questão de se é possível trabalhar a terapia do esquema com psicologia positiva ou disciplina positiva. Demais, né? Por quê? Eu costumo dizer assim, eu trabalho com criança e adolescente, eu não paro na terapia do Jung, porque ela foi feita para adultos, aí vem o Peter Uhum. Graff, o Christoph Luz, vem outros autores que vão propor uma adaptação. Mas aí a gente fala assim, eu tenho que estabelecer limites. Ok, como que eu faço isso? Né? No modelo a gente não tem. Onde que eu vou obter isso? Na psicologia positiva. Entende? Então, a maneira como eu vou oferecer limites, o afeto é mais fácil, né? Pelo menos eu acho. Mas a questão do limite é muito difícil, porque, pelo menos na minha geração, a gente aprendeu a ameaçar. Não vai lá, senão o homem do saco vai te levar. Se você não fizer isso, eu vou te bater, né? Então, eu vou precisar da psicologia positiva para ensinar para esses cuidadores como oferecer limites. E aí eu Sim. sugiro um autor maravilhoso que eu sou apaixonada, que é o Daniel Siegel. Então, Daniel Siegel, ele fala o modelo da palma da mão, né? E ele diz que quando a criança ela está desconectada emocionalmente, eu preciso ajudar ela a se conectar com o córtex. Então, quando eu grito com a criança, eu estou ativando a amígdala, eu não estou ativando o córtex cerebral. Tá, poderia começar com esquemas e fazer um acompanhamento com a psicologia positiva. Sim, por quê? Vai depender também da dificuldade dos cuidadores. Por exemplo, tem criança que, por incrível que pareça, precisa desenvolver a criança feliz, né? Ou seja, os cuidadores são muito rígidos, são muito bravos e ela precisa aprender a ser criança, ela precisa aprender a ser leve. Entende? Então vai depender muito da demanda, mas eu vou precisar necessariamente casar as duas teorias. João, me ajuda aí. Ela só pediu para você repetir de novo o nome do autor que você referiu, que é Daniel. Daniel Siegel, a Verusca digitou aí para mim. Verusca Love You. E a Verusca falou também do congresso online do ISST, que mostrou diversas interações da terapia do esquema com psicologia positiva, usando as forças com recursos de enfrentamento. Perfeito. A gente está falando além de muito de alguns recursos, né? Aí sobre esses recursos, quais recursos, além dos recursos de terapia do esquema? Óbvio que a gente também está falando de outros recursos que a gente pode associar à terapia do esquema. Mas quais seriam os recursos mais utilizados na terapia do esquema? E quais seriam, fora os da terapia do esquema, esses novos recursos que a gente pode usar também como a disciplina positiva, sendo um deles? Dá até tristeza, né? Porque tem tanta coisa para estudar. Eu vi que a Nazaré estava por aí, não sei se ela ainda tá. Terapia focada na compaixão. Quando a gente vai trabalhar com modo pais internalizados, críticos, punitivos, eu preciso entender sobre terapia focada na compaixão e trazer esses recursos para a intervenção. Quando eu falo da terapia do esquema, tem um ali, depois você me mostra, João. Quando eu falo da terapia do esquema, eu preciso trazer, por exemplo, a técnica da cadeira transformacional, que vem do psicodrama, que vem da Gestalt. A gente fez um workshop com Scott Kellogg. Então, é recurso que ele não é originalmente da TCC. Inclusive, eu gostaria de recomendar, para quem gosta muito dessa técnica da cadeira transformacional, que tem um livro, o autor se chama Pulk, ele só está disponível em inglês, mas dá para comprar pelo Kindle, que ele vai falar sobre a técnica da cadeira em diversas, nas áreas da TCC e com diversas aplicações. Em breve deve sair um artigo que eu escrevi para o Procognitiva, falando da técnica da cadeira nas TCCs. É um livro bem interessante. Sim, a live vai ficar gravada. O que alguém escreveu Sim, lá? Tem uma pergunta que eu tive muita dificuldade para trabalhar com TCC, com as crianças. A terapia do esquema poderia me dar um subsídio maior no sentido de conceitualização? Sim, por quê?
O Yang coloca, o Luz também coloca, que a relação terapêutica é o veículo de mudança. Então, por exemplo, eu tenho uma criança uma dificuldade muito grande de formar vínculo e com muita dificuldade de ser reparentada. Então, por exemplo, a gente aproveita as situações no setting terapêutico para reparentar a criança. Mas, às vezes, a criança ela foi tão maltratada, tão negligenciada, que ela não aceita. Então, o que a gente faz? A gente reparenta a boneca, o boneco, na brincadeira. Porque daí eu modelo o comportamento dela. Sim. E então ela consegue internalizar e gradativamente aceitando isso. Nasa, é do PUGH, PUG. O nome agora eu não lembro, mas depois eu coloco, tá? Eu prometo. Então, aí os recursos com a criança, né? A gente vai trabalhar de uma maneira muito lúdica. Por exemplo, os modos. Eu posso trabalhar os modos com boneco de Lego, eu posso trabalhar os modos, eu posso fazer famílias de biscuit, fantoches de dedo, dedoches. Eu posso trabalhar os modos com as cartinhas, né? Eu tenho o jogo dos modos, que tem as cartinhas representando os modos. Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, especialmente para adolescentes, assistir as séries que eles gostam. Porque, gente, modos todo mundo apresenta. Então, assistir a série que o adolescente gosta, pegar o personagem que ele gosta e mostrar o modo do personagem, mostrar o gatilho, refletir com o adolescente a necessidade central por trás, as máscaras, a Verusca está lembrando também. Então, pegar as séries que o adolescente gosta é muito legal, porque você entra no universo dele. Só te dá um pouco de trabalho. Porque aí você mostra um pouco para ele como que um modo funciona, qual que é o gatilho, qual que é a necessidade central por trás. Trabalhar os modos no atendimento online. Da mesma maneira, né? Então, por exemplo, se eu pegar o jogo dos modos, eu posso mostrar a cartinha para a criança ou algumas cartinhas e pedir para ela escolher aquela que esteve mais ativado naquela semana, por exemplo. Agora o Google Meet, ele tá liberado para todo mundo. Tem o Hangout também, que são mais estáveis, né? Que pelo menos eu tô vendo. Você pode compartilhar a tela. Então, se você seleciona um trecho de filme que vai discutir os modos com o adolescente, você compartilha a tela, vocês assistem e faz a análise do vídeo da mesma maneira. Por exemplo, eu já trabalhei aquela série Merli, né? Uma situação em que mostra os pais punitivos, a reação do menino. Então, você compartilha e faz todo um questionamento, primeiro no personagem e depois no adolescente ou na criança. Funciona de uma maneira muito bacana também. Outra coisa que a gente pode pedir é para a criança ou adolescente fazer uma ilustração. Então, se a gente entrar lá no site do Luz, adolescentes que sabem desenhar muito bem, né? Ele tem uns desenhos bem lindos. O adolescente faz o desenho em casa, cola num palito de picolé e ele vai ter na casa dele. Então, eu aqui, né, na minha casa ou no meu consultório, eu mostro a cartinha representativa do modo. A criança ou adolescente na casa dele agora, na pandemia, vai levantar o desenho ou a ilustração que ele fez, ilustrativa do modo. Ai, Aline, mas eu sou péssima em desenhar. Não tem problema. Pede para ele fazer um círculo focando na expressão facial. Ou manda aqueles arquivos, sabe aqueles bonequinhos em branco, tipo o biscoito Shrek? Manda aquele arquivo branco para a criança ou para o adolescente e pede para ele recortar e desenhar. E ele vai te mostrando na medida em que vocês vão discutindo as situações. Acho que tua fala é bem autêntica, Aline, que é uma fala para um momento que a gente está se reinventando quanto profissionais, né? Que a gente precisa achar estratégias para que a gente possa realizar os atendimentos online de maneira mais eficiente, mais autêntica, mais que a gente possa trazer o paciente para esse momento. E assim, a gente está falando de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de dificuldade de manter eles conectados com a gente ao mesmo tempo nas telas. E a gente
trabalhar essa nova metodologia, esse novo jeito de terapia, acho bem importante. Acho Sim. muito autêntico a gente fazer esse momento de troca, e esse momento de produção em casa também do próprio paciente, né? Às vezes a gente só está mostrando material, mas o quanto é importante ele produzir em casa também um próprio material com a ajuda do seu terapeuta. Deixa eu só dizer que eu estou muito honrada com a minha queridíssima amiga Carmen Beatriz, que está aqui. Love you too. Obrigada, amiga. Tem outra pergunta que é se você trabalha TCC clássica ou toda a avaliação e intervenção na terapia dos esquemas. Depende muito da queixa. Então, por exemplo, se eu pego um caso de TDAH, muitas vezes eu mesclo as duas coisas. Como assim? Obrigada, gente. Como assim? Às vezes eu começo com a TCC clássica, justamente pela questão do próprio transtorno, mas eu posso fazer uma adaptação para a questão da criança impulsiva e indisciplinada. Eu sei que o TDAH tem uma questão biológica importante, às vezes eu vou fazer uso da medicação, mas eu também posso associar elementos do esquema. Inclusive, para quem não assistiu, vale a pena, o filme do Sonic. Talvez vocês não estejam muito habituadas, né? Eu que tenho filho de 5 anos. Porque, assim, uma coisa que eu pensei muito de trabalhar o filme do Sonic para crianças com TDAH. O Sonic, e para outras coisas, né? O Sonic, ele tem uma velocidade muito rápida. Ele é muito rápido. Sim. Só que ele é sozinho. Ele foi perseguido, ele tinha uma coruja, uma ave, não me lembro, que era a cuidadora dele. E ele teve que ir embora do mundo dele porque ele começou a ser perseguido. Então, ele tem o esquema de o domínio de desconexão e rejeição. E ele observa à distância um policial, ele se sente da família. Esse policial tem uma esposa e ele observa os dois meio que à distância. E ele fica feliz com essa vida, né? E aí um dia tem um jogo de beisebol lá no estádio, ele tá observando, e aí ele começa a brincar, ele corre de uma base, corre para outra, e aí ele se dá conta que ele é sozinho, que não tem ninguém assistindo ele, que não tem ninguém brincando com ele. Isso ativa os esquemas dele. E aí ele fica meio desnorteado e ele corre muito, muito, muito rápido Ai, essa verusca. E aí ele corre muito rápido e aí tem um apagão na cidade. Ou seja, o esquema dele ativado de abandono, privação emocional, o domínio de desconexão e rejeição é ativado, e aí vem a criança impulsiva e indisciplinada, né? Vem esse modo esquemático criança impulsiva e indisciplinada. E aí as consequências, porque ele passa a ser caçado pelo Dr. Eggman, Robotnik, né? E aí causa um monte de problemas. Então a gente pode trabalhar com a criança o seguinte, tá? Quando vem esse lado impulsivo e indisciplinado, que a gente vai dar para a criança o nome que ela quiser, ou ela pode até chamar de Sonic, né? Quais foram as consequências? O que aconteceu na vida do Sonic? Aí a gente vai discutindo as consequências. E uma outra coisa muito legal, que tem uma cena em que ele pega a tartaruga e ele sai correndo. Como se a tartaruga estivesse amando aquela agitação toda. E aí, quando ele deixa ela, a tartaruga tá até assim meio tonta, né? Então, às vezes, a criança com TDAH, ela acha que ela tá sendo legal, que ela tá sendo divertida, que os outros estão gostando da brincadeira e não estão. Então, a gente pode trabalhar com a criança pistas do ambiente, dos outros, que possam mostrar para essa criança, tá sendo legal, não tá sendo legal. Então, esse recurso de filmes eu acho fantástico. Teve uma pergunta Sim. ali que eu pedi. Tem, vou falar agora para você. Na terapia de esquemas, as crianças precisam fazer o registro das emoções, pensamentos e comportamentos, relembrando o modelo ABC. Uhum. Tá, isso na TCC, né? Isso. Na terapia com crianças, eu vou focar nos modos. Então, lembra que eu falei? Eu identifico os esquemas, identifico a origem dos esquemas, mas o meu foco de trabalho é nos modos. Então, esse automonitoramento, ele vai ocorrer muito mais em relação
aos modos. Eu preciso identificar o modo, nomear o modo, ver quando ele é ativado, pensar nos aspectos positivos, negativos do modo. E aí, fazendo essa identificação, essa análise, esse automonitoramento, o que que ativou? Qual foi o gatilho que ativou o meu modo? O que que eu fiz? Como eu reagi? Quais foram as consequências? Então, ao invés de focar muito no pensamento, na emoção, no comportamento, eu faço isso também, mais direcionado para a ativação dos modos. Certo. Aline, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu queria que você pudesse explanar mais um pouquinho, que é a questão dos esquemas não trabalhados nos pais, a influência dele na construção desses esquemas, dessas crianças, desses adolescentes. Ah, tá. A gente começou e não terminou, né? Então, o Jung ele vai falar da transgeracionalidade do esquema. Então, eu preciso ter uma clareza e dar essa clareza para os pais, porque muitas vezes a gente jura de pé junto, né? Já respondo a próxima. A gente jura de pé junto. Eu não vou fazer o que a minha mãe faz. Eu não vou fazer, não vou repetir. E daqui a pouco a gente está repetindo, né? Então, essa reflexão do que eu trago dos meus cuidadores na minha prática, ela é fundamental, porque eu vou ver aquilo que eu trouxe e como que eu estou ativando. Então, eu vou falar por mim. Eu sempre dou exemplo meu. Eu tenho o modo pais exigentes internalizado, né? Gosto de fazer as coisas bem feito, tenho alto nível de exigência comigo e com os outros. E aí, tem grande chance de eu passar isso para o meu filho. Então, agora, graças à pandemia, sou a professora do meu filho, né? Então, quer dizer, o desenho tá mais ou menos colorido. Tem um espacinho em branco. Filho, olha aqui, ó. Tem um espacinho em branco. Qual é o limite entre ensinar a fazer coisas bem feitas e internalizar o modo pais exigentes? Entende? Então, são nuances do dia a dia que a gente tem que tomar cuidado por conta dessa perpetuação dos esquemas. Então, os pais, eles respondem ao questionário de esquemas, ao inventário de estilos parentais, a gente identifica os modos deles, a gente faz uma psicoeducação desses modos. Uma outra coisa fundamental no trabalho com os pais, obrigada, Camila, a gente tem que fazer imagem mental. Porque muitas vezes os pais, eles sentem ressentimento dos filhos. Por quê? Poxa, eu dou tudo para essa criança, ele tem tudo e só reclama e não faz nada e é um preguiçoso, né? Aí eu tô falando, legal, a Sinara, já vou ali. Então, eu tenho, e aí esse pai não se conecta, porque quando eu trabalho muitas vezes a orientação à paz de uma maneira mais de orientação mesmo, não, meu filho tem tudo, ele não tem motivo para reclamar. Quando eu faço uma imagem mental desse cuidador lá na história de vida dele, em que ele passou por isso lá atrás, aí ele tem mais chance de se vincular e se conectar com essa criança, tá? Eu pergunto um monte de pergunta aí, me ajuda, João. Tá. A primeira, antes da Simara, então esses modos podem ser ativados durante a terapia? Sim. Tanto os pais quanto a criança, eles vão ativar os modos na sessão. E vão ativar os meus modos. Então, eu tenho que estar atenta para os meus modos ativados. Então, por exemplo, criança zangada. Às vezes, o terapeuta vai ativar pais punitivos, se ele tiver isso internalizado. Então, ele lembra, ok, o que eu posso ter feito para ter ativado esse modo na criança? Qual é a necessidade dela nesse momento? Como atender essa necessidade? Nem que às vezes você dá uma respirada até fazer essa conexão com o córtex, né? E por isso que eu falei que a gente vai trabalhar esse reparentamento na terapia, entende? Porque ativou o modo, eu pensei a necessidade central por trás, e aí eu vou lá e reparo, valido essa necessidade. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que limites é uma necessidade também. Então, muitas vezes, eu preciso estabelecer o limite de uma maneira clara, ok? O que mais que tem aí?
Pronto. A outra pergunta é como fazer a entrevista imaginária com os pais? Tá. Você vai dizer para os pais que você vai fazer algumas perguntas. A gente tem diversos tipos, né? Tem a entrevista imaginária com os avós imaginários. Então, eu, Aline, eu vou desenvolver como se eu fosse a minha mãe. Minha mãe se chama Solange. Então, eu vou perguntar: então, dona Solange, como que a senhora vê a Aline como mãe? Quais são os acertos que a senhora vê que ela tem na educação do Theo? Onde a senhora vê que ela erra um pouquinho? O que que a senhora acha que ela deveria fazer de diferente na educação com o Theo? E aí vai, né? Por que que a gente precisa fazer essa entrevista imaginária? Porque eu tenho a minha mãe aqui dentro, principalmente se a gente mora perto. Se a minha mãe é alguém que, de alguma maneira, me ajuda nos cuidados com meu filho. Por quê? Tem a expectativa que eu tenho de como deva ser feito. Então, por exemplo, o meu filho tem uma dificuldade enorme com a alimentação. Puxou da mãe, fazer o quê, né? Aí eu tô lá na minha sogra, ou lá na minha mãe. Nossa, o que que vão pensar de mim? O guri não quer comer, o guri, entende? Então, esses pais internalizados, eles vão tanto pautar a minha prática com o meu filho, quanto o que eu acho que eles têm de expectativa sobre a minha maternidade. Tudo isso vai compor a minha maternidade. Tá? Bia, A linda, gente tem outra pergunta. A diga. gente tem outra pergunta que é: estimular a criança a realizar tarefas para ganhar algo é positivo, é ruim? Olha, as tarefas da escola, eu vejo assim, essa época de pandemia tá terrível, né? Então, as crianças em geral, e eu digo porque eu convivo com uma de 13, meu sobrinho, meu filho, os amiguinhos, enfim, eu tô meio inteirada de como que tá sendo essa fase, né? Eles têm muita dificuldade, especialmente por conta do computador, enfim, de sentar, estudar. A gente tem colocado muita tela, e quando eu falo a gente, eu me incluo, né? Porque você está em home office, tem que trabalhar, não tem babá e assim por diante, né? E aí a gente não ensina o gosto pela aprendizagem. Né? Então, por exemplo, por que eu tenho que aprender a ler? Porque aí eu vou no cinema e eu vou ler a legenda do filme. Por que eu tenho que aprender a conta? Porque aí você vai ganhar uma mesada e você vai conseguir comprar e fazer o troco. Então, a gente tem que tentar mostrar o interesse e a motivação pelo lado bom de estudar, ao invés de prometer alguma coisa, porque senão ela vai acostumar a sempre querer alguma coisa para estudar. E uma outra coisa que eu tô vendo muito recentemente, principalmente nas crianças mais velhas. Os pais acreditam que os filhos dão conta de sentar e estudar, que eles têm um controle inibitório muito bem estabelecido, de que eles vão eliminar outros distratores e focar na tarefa. Não se iludam. Especialmente se eu estou falando de pré-adolescente, adolescente, onde eu tenho questões de desenvolvimento cerebral, busca de gratificação imediata, impulsividade. Muitas vezes eles desligam o vídeo, desligam o áudio e estão fazendo o quê? Estão conversando, estão jogando. Então, seria importante, claro, dentro do possível, que sentasse junto, que acompanhasse, que lessem livros juntos. Uma coisa que eu estou fazendo com meu filho que é bem legal, duas atividades, ele tem 5 anos. Eu comprei um joguinho que ele traz 4 etapas: o personagem, o lugar, o complemento e a ação. E a gente tem que bolar uma história. Então a gente lê isso e bola uma história. E uma outra coisa, a gente brinca de concurso de moral da história. Então a gente lê uma história qualquer e aí a gente vai cada um fazendo um concurso de moral da história. Aí ele fala, tal coisa para aquela parte, não sei o quê. Então, ele prestou atenção na história, ele memorizou aspectos importantes, ele tirou um elemento importante da história. Quando que a gente faz isso? Fora do momento escolar.
Não é na hora que a gente está sentado estudando. Por quê? Ou, por exemplo, a gente brinca de cartas, a gente brinca de jogos de dados. Ali a gente soma os resultados do dado. Então, muito da aprendizagem pode vir fora do contexto formal de aprendizagem, onde eu vou despertar o interesse da criança pela aprendizagem. Tem mais coisa aí? A gente tem, isso. A gente tem uma outra pergunta aqui, que quando você estava falando da questão dos modos do terapeuta ter cuidado com o modo terapeuta, ela perguntou que ela disse que parece muito com a contra-transferência. E perguntou se a terapia do esquema tem alguma influência psicanalítica. O Jung não teve preconceito nenhum. Ele foi lá na teoria do Bowlby, na dor de braçada, na teoria da psicanálise, na Gestalt. Então, Jung, ele tem diversas influências e essa questão da relação terapêutica é fundamental. Então, esse conceito, até a própria TCC, se a gente vê, ela tem desenvolvido muito esses conceitos. A questão é que a gente tem um papel ativo na transferência e na contra-transferência. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação, né? O paciente, ele marca comigo e não comparece, chega sistematicamente atrasado. Aí, muitas vezes eu falo, eu vou dizer para ele que o horário dele não está mais disponível. Talvez esteja ativando o esquema de abandono. Entende? Então, eu tenho que pensar no impacto do meu comportamento no comportamento do meu paciente. A integração da terapia do esquema com DBT. Renata, eu não dou conta de tudo. Então, o conhecimento sobre a DBT, ele não é tão aprofundado. Eu tenho uma ideia geral. Então, por exemplo, a questão da regulação emocional, eu tenho alguns artigos publicados investigando a reação de pais às emoções dos filhos, estratégias de regulação emocional. Se você tiver interesse, pesquisa lá no Google, que tá publicado em artigos, tá? Mas da DBT em si, não tanto. Outra coisa que é maravilhoso, que eu não aprofundo também, porque eu não dou conta, né? Mas a ideia dos valores da ACT. Então, é outro conceito que a gente vai incorporar. Então, por exemplo, no adulto saudável, ou na criança competente, ou no modo criança inteligente, né? Que corresponderia ao adulto saudável na criança e adolescente. Que conceitos, que habilidades a gente vai trabalhar para integrar ali? Compaixão, solução de problemas, a própria questão dos valores, né? Então, por exemplo, às vezes uma criança que tem um comportamento agressivo. O que ela quer? Talvez ela quer ser aceita, talvez ela quer ser amada, talvez ela quer se sentir pertencente. Então, os valores dela, a amizade é um valor importante. Como que ela está buscando isso? Por meio de um modo desadaptativo. Então, como que ela pode estar mais próxima de um valor para ela de uma maneira mais adaptativa? Então, eu vou compor essa criança competente com a ideia dos valores da ACT, com a compaixão e assim por diante. Então, a gente vê hoje a integração dos modelos. E aí eu acho que, pelo pouco que eu vejo da DBT, cabe muita coisa do modelo, mas não é um modelo que eu trabalho de uma forma mais aprofundada. Interessante ali, né? Quando em toda a sua fala, a gente viu diversas junções com outra abordagem e da terapia do esquema, juntar com outras abordagens. Isso faz com que o paciente, a gente sabe que o paciente às vezes não interage muito bem com a abordagem e a gente precisa dessa pluralidade. Então, acho que o interessante da terapia do esquema é essa pluralidade com as outras abordagens, da junção, para a gente atender o nosso paciente da melhor forma possível, para que ele possa junto com a gente interagir nesse processo terapêutico, nesse processo de troca, de autenticidade com a terapia, para que a gente possa melhorar esses esquemas desses nossos pacientes, não é isso? E eu queria destacar, assim, deixa eu só complementar rapidinho. Eu queria destacar que não é uma miscelânea, tá? Então, a minha base teórica é a terapia do esquema. Então, toda a leitura do meu paciente, toda a avaliação, toda a psicoeducação, ela vai de encontro à terapia do esquema. Eu lanço recursos e técnicas de outras abordagens no que casa e cabe para aquele caso, para aquele que eu estou trabalhando.
Certo. A gente tem outra pergunta que é como a terapia do esquema investiga as influências genéticas hereditárias no comportamento? Então, o Yang ele vai falar, e a gente tem outras pesquisas mostrando isso, de que maneira os maus tratos, abuso, negligência sofrida pode se manifestar também de uma maneira epigenética. A gente tem algumas pesquisas mostrando isso, até uma revisão de literatura feita pela equipe do Weiner mostrou um pouquinho disso, né? Então, ou seja, aquilo que eu vivencio hoje tem relação biológica e hereditária com os genes transmitidos pelos meus pais, mas também vai sofrer uma influência. Então, por exemplo, eu costumo brincar que a gente devia pôr as grávidas numa bolha, né? Porque tudo que ela vivencia passa pro feto. Hoje eu tenho um arrependimento que eu prometi para mim mesma quando eu estava grávida. Eu falei, vou comer verdura, vou ter uma alimentação saudável. Tive nada, ó, me lasquei. Agora tô penando, né? Porque, claro, o sabor dos alimentos que eu ingeria na gestação vai gerando um paladar para o meu filho já na minha barriga. O que eu comia e amamentava gera um paladar para o meu filho. Sim. Então, a gente tem isso para tudo. O nível de cortisol que eu vou ter durante a minha gestação vai moldando áreas cerebrais do meu filho. Posteriormente, quando ele nasce, se eu ativo muito o sistema de ameaça dele, se eu grito muito, se eu acolho pouco, se eu aconchego pouco, o sistema de ameaça vai ser aquela área cerebral ali relacionada ao medo e ameaça, vai ser muito mais ativada do que um sistema de conforto, por exemplo. E tudo isso vai se modificando e sendo transmitivo para as novas gerações. Então é por isso que a gente tem que fazer esse rompimento com esse legado de esquemas. Aline, a gente tá quase se aproximando a 1 hora de live já. O tempo passou rápido. Você tem mais alguma coisa para colocar sobre a terapia do esquema com crianças e adolescentes? Algum recurso, alguma coisa? A epigenética, só tem uma pergunta ali. Seria aquela Certo. modificação dos genes a partir da interação das questões do ambiente. Então, eu tenho os meus genes herdados pelos meus pais, mas a minha carga genética ela pode ser modificada por variáveis ambientais. Complementar? Bom, eu acho que a terapia do esquema para crianças ela é um modelo muito promissor, que a gente pode trabalhar tanto de maneira preventiva, considerando a questão das necessidades emocionais fundamentais. Então, eu, na criação do meu filho o tempo todo, eu tenho essas necessidades em mente para tentar, dentro das minhas limitações, atender. Uma outra coisa que eu digo é essa relação com os pais, depois que eu me tornei mãe, né? É muito mais amorosa e compreensiva, porque criar uma criança, educar uma criança é muito difícil. Então, eu sempre digo assim, que quando a gente vai fazer uma orientação a pais no modelo da terapia de esquema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se solidarizar e ter compaixão com esses cuidadores. Eles estão fazendo o melhor que eles podem com as ferramentas que eles têm. Então, muitas vezes, se eu venho com técnicas, estratégias, o que fazer, como fazer, e não cuido desse cuidador, eu não vou fazer um bom trabalho. Acho que é isso. Aline, eu gostaria de agradecer, em nome do Cantinho do Psicólogo, em nome da Lívia, no meu nome. Pedir desculpa também pelas intercorrências. A gente está no momento de tecnologia, a gente sabe que está acontecendo muitas intercorrências devido à quantidade excessiva de lives, à quantidade excessiva de pessoal usando a internet também, e os home offices da vida que estão sendo feitos aí. Sim. Mas eu acho que foi um prazer ter esse momento de troca com você. Acho que foi um momento de muito aprendizado e muito conhecimento. O pessoal está aqui elogiando muito nos comentários, dizendo que você é maravilhosa, dizendo que a aula foi ótima, dizendo que você é sensacional. E eu acho que a gente está aqui mesmo nesse momento para discutir e debater realmente sobre todas as abordagens, sobre o que precisa ser discutido para esse novo momento que a gente está vivenciando. E só agradecer a você pela oportunidade de você ter disponibilizado um pouquinho do tempinho para a gente, para poder falar sobre terapia do esquema de crianças e adolescentes. Eu que agradeço, né? Como eu falei, foi a minha primeira live e provavelmente será a única. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. De nada, Aline. Tchau, tchau.